Karina, teve algumas alterações em relação a essa regularização? Bom, Ludmila, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de passivo ambiental, né? O que é esse passivo ambiental que pode existir dentro do imóvel rural? Então, se você tem um déficit de reserva legal dentro do seu imóvel, é um passivo. Se você desenvolve alguma atividade dentro do imóvel que ela precisa de licenciamento e você não tem esse licenciamento, isso é considerado um passivo. Se houve algum desmatamento sem licença, isso é considerado um passivo. E quem que analisa isso, quem vê qual que é a situação que o imóvel está? Normalmente é o órgão estadual que é o responsável por conferir a regularidade ou não desse imóvel. Então, o órgão estadual ele vai analisar se o imóvel tem tudo aquilo que ele precisa ter para certificar que de fato ele está regular ou não. E aí, quando a gente fala que, quando existe, né, algum tipo de irregularidade, e aí ocorre alguma fiscalização, geralmente vem a multa ambiental, né, o órgão ambiental lavra um auto de infração ambiental, e isso também pode vir acompanhado de um termo de embargo, que é uma sanção que ela pode ser aplicada ali no momento em que foi lavrado o auto de infração, como uma medida para impedir que aquele dano continue. E também depois do julgamento do auto de infração, ela pode se consolidar essa medida, então, como uma sanção em razão daquela infração que ocorreu. E aí o grande problema, né, dos passivos ambientais que a gente vê hoje é justamente as áreas embargadas. E como que um produtor rural, o proprietário do imóvel rural, que ele tem uma área embargada, como que ele desembarga essa área? Esse é o grande desafio que a gente tem hoje, né? Porque uma área embargada, a instituição financeira ela não fornece crédito, a compradora do grão ou do gado não vai querer comprar, porque tem a produção ali em área embargada, e aí o proprietário do imóvel rural ele fica aí no impasse, né? Impedido, na verdade, de produzir naquela área. E aí, recentemente, em relação aos embargos, né, veio uma instrução normativa nova do IBAMA. Então, embargos feitos pelo IBAMA, para que ocorra o desembargo, deve seguir essa instrução normativa, que é a instrução normativa número 8 de 2024. O que essa instrução normativa ela fala? Ela traz uma série de requisitos para o proprietário do imóvel rural conseguir desembargar. Então, se a atividade que ele desenvolve precisa de licença, ele precisa apresentar para o IBAMA a licença. Se houve algum dano ambiental, ele precisa apresentar um termo de compromisso de reparação daquele dano ambiental. Se é uma atividade potencialmente poluidora, ele tem que ter o cadastro técnico federal do IBAMA. Tem que ter a reposição florestal, mas o ponto que chama mais atenção desses requisitos que o IBAMA está exigindo é o CAR aprovado. E aí a gente tem um problema. O CAR já é uma dificuldade conhecida. Exatamente, especialmente aqui no estado de Goiás, nós temos mais de 200 mil cadastros ambientais rurais. Então a gente tem mais de 200 mil imóveis cadastrados. Desse total, menos de 10%, menos de 1%, aliás, porque em torno de 100 que foram analisados e concluídos ou aprovados. Então, aí a gente vê uma exigência do IBAMA de que, para desembargar uma área, eu preciso do CAR aprovado, e a gente vê uma dificuldade do órgão ambiental estadual, que é o responsável pela análise do CAR, em tornar isso efetivo, né? A gente não tem essa efetividade, a gente não vê. Então, a gente vê que o IBAMA, ele se preocupou em trazer uma normativa, uma instrução normativa de desembargo, mas não se preocupou em analisar a realidade de cada estado. Então, o proprietário do imóvel rural, aqui no estado de Goiás, que ele tem um embargo do IBAMA, ele tem um grande problema para conseguir desembargar, porque aí ele precisa da análise do CAR. Então, assim, é muita coisa que é exigida, mas muito pouco celeridade dos órgãos ambientais. Aí, na prática, o produtor, na verdade, fica de mãos atadas. É isso que a gente pode entender também? Exatamente, mas não por isso ele não deve deixar de buscar essa regularização. E aí a gente tem, né, ferramentas, por exemplo, a análise prioritária do CAR. Então, existem situações que a gente pode fazer esse requerimento no Estado, né, que o órgão que analisa o CAR é o órgão estadual. Então, a gente vai junto ao Estado e pede essa análise prioritária do CAR. E aí chega outro ponto de atenção, né? Para você mandar o seu CAR para análise, ele precisa estar com as declarações corretas, porque vai chegar lá para o analista ambiental, ele vai fazer a análise, se tiver algo incorreto, vai voltar para você fazer ajustar o que for necessário, né? Chega uma notificação para o proprietário e aí esse CAR vai de novo para o final da fila. Então, assim, ter atenção na hora em que for levar o CAR para análise, pedir análise prioritária,
conferir se todas as informações que estão declaradas lá, elas são corretas, né? E aí a gente entra aqui no quesito assim, tirando, por exemplo, o embargo do IBAMA, né? Se o embargo ele não foi feito pelo IBAMA, foi feito pelo órgão estadual, por exemplo, a SEMAD aqui no estado de Goiás. Aí o processo de regularização, para você desembargar a área, ele segue o que está previsto na lei estadual. Aí é outro regime, né? Então tem que observar, o embargo é de qual órgão ambiental? E naqueles casos em que o embargo pode estar na propriedade em divisas de estados, como que o produtor pode proceder? Então, nesses casos, o que a gente vai observar? Quando a gente pensa no CAR, né, de um modo geral, a gente analisa aonde que está a maior parte do imóvel, né? E aí você vai fazer o CAR dentro do estado onde está a maior parte do imóvel. Se o embargo ela está vinculado àquele CAR daquele estado, a regularização é junto àquele estado. Se foi feito a infração e o embargo foi feito pelo IBAMA, vai analisar a normativa do IBAMA, mas visando a regularização junto ao Estado. Porque geralmente quem vai exigir a licença é o Estado, com quem você vai resolver essa questão do CAR com o Estado. Então o IBAMA ele produziu o embargo e produziu o auto de infração, mas a regularização tem que seguir tanto a normativa do IBAMA quanto a normativa do Estado. Então ficar de olho na legislação estadual também. Essas questões também o produtor pode contratar uma consultoria para ele poder ter um acompanhamento mais próximo ali com a secretaria para poder agilizar esse CAR? Com certeza, não só pode, como eu aconselho que contrate sim uma consultoria. Por quê? Questões ambientais, elas são questões muito técnicas, né? Então, o proprietário do imóvel, ele tem que ter alguém de confiança, que vá no imóvel dele, verifique toda a situação, analise tudo que está pendente, o que não está, faça as declarações corretas, busque esse auxílio correto, para quando chegar o momento de analisar o CAR dele, por exemplo, está tudo ok. E também para tentar esse contato, né? A gente fala que quando a gente consegue o contato com a Secretaria do Meio Ambiente, você consegue conversar com o analista, você consegue demonstrar a situação do imóvel, isso facilita. Então, sim, é muito importante que ele tenha essa pessoa de confiança ao lado dele. E, sendo necessário, obviamente, né, não conseguir resolver na esfera administrativa, ir para a via judicial. Porque a gente sabe que o proprietário, o produtor rural, ele não pode esperar a morosidade do órgão ambiental. Então, existem situações em que é necessário, sim, a gente ir para a via judicial e discutir lá, fazer com que o judiciário, ele imponha ao órgão ambiental que faça determinada coisa, como, por exemplo, analisar o CAR em um tempo hábil. Quero agradecer sua participação por trazer essas orientações, que a gente traz esse tema aqui várias vezes e sempre tem uma novidade, sempre tem algo que o produtor tem que ficar atento. Sempre, sempre. A gente fala que a área ambiental ela está em constante atualização, né? A gente vê uma pressão muito grande sobre esse tema, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, então é preciso ficar atento e, em caso de dúvidas, não deixar de procurar uma assessoria especializada, um advogado especializado no assunto, uma consultoria ambiental.